Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Estamos chegando. Programa de hoje, como a gente sempre procura fazer, levando até você assuntos do seu interesse. Assuntos de interesse vários, né? Hoje são vários assuntos, na verdade. Um deles é uma questão para a qual não apenas o Brasil inteiro voltou os olhares, mas o mundo inteiro voltou os olhares para Goiás a partir do momento em que foi realizado aqui no estado de Goiás o primeiro ato cirúrgico, digamos assim, a primeira técnica de separação de gêmeas siamesas, Larissa e Lohane. Lembra? Larissa e Lohane? Muito bem, depois disso, esse médico que comandou uma equipe que fez essas cirurgias já chegou à marca de 22 cirurgias de separação de gêmeas ou gêmeos siameses bem-sucedidas. Além de médico, ele também é político. Ele hoje é deputado federal pelo estado de Goiás e tem pretensão de ser senador. Claro que a gente vai falar das duas coisas. Política, vamos falar de cirurgia, vamos falar de medicina e vamos falar de política até por conta do evento que está programado para acontecer amanhã em Salvador, Sim. envolvendo o governador Ronaldo Caiado, que é do seu partido. Sim. Não é isso? Eu quero ouvir também. Doutor Zacarias Calil, médico cirurgião pediátrico, deputado federal pela União Brasil. Prazer em revê-lo, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Paulo. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você. Né? Pois é, quanto tempo. Desde a época de Larissa e Lohane, né? 1999. É verdade. Né? E foi um caso levantado por nós, a nossa equipe na época, né? Eu lembro direitinho. Que o senhor abraçou Foi. literalmente, carinhosamente esse processo, Foi um apelo, na verdade, né, que nós fizemos, mas não conta agora não, que eu quero criar uma expectativa, até para chamar a vinheta também. Mas lembrando a você, telespectador, quer saber mais do doutor Zacarias Calil sobre política, sobre saúde, seja lá o que for, que seja naturalmente pertinente ao trabalho dele, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, aparecendo já na parte inferior do vídeo, 982003223. 982003223. Mande, por favor, no início da mensagem o seu nome e onde você mora. Se é em Goiânia, diga o bairro, se é do interior, diga a cidade, e se é de outro local também, de outro estado, e até de lá de fora, né? Porque através do YouTube a gente chega ao mundo inteiro. Diga onde é que você mora e faça a sua pergunta. Você pode assistir o programa por duas emissoras ao mesmo tempo, a TV Assembleia Legislativa, que é canal 3.2 na TV aberta, e canal 8 na TV a cabo, na NET Claro. E pela TV Brasil Central, canal 13.1 na TV aberta e canal 20 também na NET Claro. E nos nossos canais do YouTube, TV Brasil Central, você pode também assistir o programa no mesmo momento em que ele está sendo exibido e lá você já pode mandar também a sua pergunta para o doutor Zacarias Calil. O Boa Noite Goiás já está no ar. Muito bem, então estamos voltando. Doutor Zacarias Calil, médico, cirurgião pediátrico, deputado federal pelo Partido União Brasil. Doutor Zacarias, a gente começou a falar, eu pedi para o senhor esperar um pouquinho, porque agora o senhor vai ter todo o tempo do mundo para explicar. Como é que foi essa primeira experiência, né? Para quem eventualmente ainda não tenha associado a sua imagem, que é muito difícil, imagino, mas quem não tenha associado ainda a sua imagem, o seu trabalho a essa cirurgia, que é muito raro. Quantos cirurgiões iguais ao senhor fazem esse tipo de cirurgia no Brasil? Ah, são poucos, né? Eu tenho conhecimento em Minas, né? Em Belo Horizonte, ali o doutor Manuel Firmato, que já aposentou, e também em São Paulo. Assim, alguns estados a gente vê um caso isolado ou outro, né? Mas a referência somos nós hoje no Brasil. Né? E até que surgiram Larissa e Lohane, as gêmeas siamesas. No caso, a expressão correta, a palavra correta para falar no caso delas seria o quê? Siamesas, esquiópagas? Esquiópagas. Esquiópagas. Elas são chamadas, do ponto de vista médico, esquiópagas tripus. Por quê? Elas eram unidas pelo osso da bacia, que é o osso isquio, né? Que é uma bacia única, e tinham 3 pernas. Então, triplos, né? É o nome, a nomenclatura latina. A Eloá e a Valentina, que nós separamos há 2 anos atrás, esquiópagas tétraplos, porque elas têm 4 pernas, entendeu? Então, assim, aí essas meninas que nós vamos operar agora em maio, a Kiraz e a Aruna, são esquiópagas triplos. Esses casos são os mais complexos da minha especialidade.
eles só perdem para os que são unidos pela cabeça. Eles são, né, um caso extremamente complexo, eles representam 1% dos gêmeos conjugados, né, que é a nomenclatura médica que a gente Gêmeos utiliza. conjugados. Conjugados. O termo siamês, ele é um termo muito genérico, né? Ele existe porque os primeiros gêmeos siameses do mundo, eles nasceram no país lá, chamado Sião. Hoje é a atual Tailândia. E eles se apresentavam em circos, né? Então eles eram chamados assim, ó, gêmeos siameses, do Sião, né? Então, Sião virou siameses. Acabou pegando. Pegou, né? Isso aí virou... Tem até uma estátua deles lá na cidade, tudo. Então, é interessante essa história. Isso né? o senhor tem ideia de quando é que foi? Em que época foi isso? 1800, alguma coisa assim. Quer dizer, já se vai um bom tempo, Bom né? tempo. Pois é, e aqui em Goiás, como eu disse aqui, o senhor já fez, o senhor e sua equipe, né? A gente nunca Exato. pode deixar de falar da equipe, 22 cirurgias bem-sucedidas. Exato. O que significa esse bem-sucedidas e quais são os casos mais notórios? Ou todos acabam ganhando essa mesma notoriedade? Olha, nem todos, porque o índice de sobrevida é muito baixo. A literatura mundial fala em torno de 20%. Paulo, é uma coisa... De sobrevida. Sobrevida. Nós temos hoje, dependendo, nós temos casos 100% de sobrevida, outros não conseguem resistir, e nós temos hoje uma sobrevida em Goiás entre 50% e 60%. É maior do que os casos descritos na literatura médica mundial. Já tem participação de telespectadores. Uma pergunta bastante interessante aqui, Valdinei. Ela gostaria de saber do senhor, existe algum sucessor, tem algum médico que estaria trilhando o mesmo caminho seu no Brasil, mas particularmente aqui em Goiás? Olha, nós temos uma equipe, né? Então, acho que muitos estão já aptos, né? O pessoal que trabalha comigo já tem 20 anos, e alguns sim, outros não. Sabe o que é, Paulo? O problema é o seguinte, a cirurgia em si é uma coisa muito complexa. Mas depois da cirurgia, quando a gente faz a reconstrução, porque separar até a técnica todo mundo faz, né? Assim, faz um cirurgião pediátrico, experiente, ele vai lá, prepara, separa, aí você tem que reconstruir. Naquele momento. A hora que você olha assim e fala, gente, será que nós vamos dar conta de resolver? O senhor chegou a pensar isso? Já. E Pensa ainda hoje? Até hoje. É? Ainda nós temos cirurgião plástico, cirurgião vascular, você tem que ter vários materiais, né? Hoje nós temos aquelas telas que você utiliza para fechar o abdômen, a bacia, e olha, não é fácil, né? E o pós-operatório é outra etapa. Essa etapa, eu acho ela fundamental na sobrevida das crianças. Você tem que ter uma equipe de UTI extremamente experiente, a gente já prepara tudo isso, né? Plantonista 2, 3 por dia, e ficam, né, o tempo todo ali, porque qualquer alteração... Paulo, é impressionante. Você está ali, examina, troca curativo, tudo, tá tudo bem. Você chegou, entrou no carro, o telefone toca, corre aqui que uma delas complicou. Aí volta lá, é parada cardíaca, é uma série de situações, e tem que ficar em cima, são 2, 3 meses, no mínimo, de pós-operatório. Quer dizer, então, assim, não é fácil, né? Então, assim, muitas vezes os colegas não têm, assim, talvez falta interesse, né? Não tem aquela garra, mas todo mundo ali que trabalha com a gente, a equipe é muito boa, então a gente segura a onda, né? Mas, falar para você, depende da experiência de cada cirurgião, né? De fazer o caso e ter uma equipe formada. Se você não tiver equipe, eu não aconselho a fazer. Né? E a sua equipe está com o senhor... Há 20 anos. 20 anos, desde Larissa Lohane. 24 anos, né? 24, né? Não, 24. 24 anos. Indo para 25, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho colegas lá... Onde é que os senhores fazem essa cirurgia, geralmente? Em que hospital? Em que então, unidade? antes a gente fazia no Hospital Materno Infantil. Sim. Né? Era uma estrutura que... assim, não era aquela estrutura que nós temos hoje. Hoje, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente é um hospital extremamente estruturado, próprio para o atendimento da criança, e o resultado que nós temos visto, ele é melhor. Devido à própria estrutura, que a gente na época, você lembra, a gente não tinha.
Nós montamos aquela cirurgia da Larissa Lohane, nós criamos uma ilha dentro daquele hospital. Foi uma ilha que nós criamos com equipamentos, até aparelho de ar-condicionado, anestesia, material emprestado, inclusive fora do materno, né? Foi uma dificuldade muito grande e nós conseguimos. Eu lembro direitinho, Paulo, que naquele momento que elas foram no seu programa, eu falei, não, nós vamos assumir o caso. Eu estava assistindo o programa, estava assistindo, né? Aí eu liguei lá, falei, não, eu quero sim, eu quero examinar. Uma hora que nós examinamos ali, eu falei, meu Deus. Que coisa. Que coisa, que situação, eu nunca tinha visto, né? Eu já era um cirurgião, formei em 84, que eu terminei minha residência. Inclusive o meu chefe, que é um médico formado nos Estados Unidos, tudo, ele veio aqui assistir a cirurgia, que ele nunca tinha visto uma cirurgia dessa, né? Poucas pessoas, no Brasil acho que tinham 6 casos só, né? E você pediu opinião, o pessoal, não, a gente não tem experiência. O que levou o senhor a se interessar por esse tipo de caso? De onde vem o seu conhecimento para enfrentar essa situação que é dificílima? Exato. O senhor se inspirou em alguém? Existia já no Brasil alguém que fazia isso? E o senhor meio que falou, não, se ele faz, eu vou fazer também? Olha, eu sempre gostei de desafios, né? Eu acho que a vida é de desafios. E sempre assim, todo caso que aparecia lá na época no Hospital Materno Infantil, eu estava lá. Casos graves, doenças complexas, né? E em cima operava com bons resultados. E fui pegando muita experiência em relação a isso. E fui traçando planos, Paulo. Eu estudei aquelas meninas lá 7 meses. Eu coloquei uma foto delas assim, ó, lá no corredor da minha casa. A hora que eu desci a escada, eu olhava para elas. Falava, hoje é assim. Não, agora essa, né, desse jeito. Vamos colocar expansor. Nem o expansor, na época, a gente tinha como tem hoje, né? Hoje nós temos uma tecnologia muito mais avançada. Não tinha tomografia computadorizada. Olha só. Não tinha igual hoje nós temos. Não tinha uma ressonância magnética de padrão. A gente baseava muito no estudo clínico e no ultrassom. E estudando os livros, né? Eu quero pegar esse gancho que o senhor acabou nos dando aqui, para ir para a página, para a Lauda 2, Juliana, que fala sobre o ECAD. ECAD que é ECAD com H no início, tá bom? Porque Exato. o H é de hospital. Né? Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Não é aquele ECAD que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Esse é o ECAD de hospital, que é referência, né? Exato. Nesse cuidado pediátrico. E foi resultado, conte para a gente bem rapidinho a história. É verdade que isso foi resultado, foi, digamos, uma espécie de resposta a Ronaldo Caiado, governador de Goiás, quando tentou levar o senhor para a política. E o senhor disse que só entraria se ele criasse um hospital nesse sentido? Exatamente. É isso mesmo? Foi. Eu me lembro como se fosse hoje, sabe? Ele era senador, ele me ligou, ele falou, você está onde? Eu falei, eu estou aqui em casa, eu queria falar com você. Aí ele foi lá em casa, falou assim, ó, eu estou com um projeto político de sair a governador de Goiás, estamos formando uma chapa, e eu gostaria que você participasse comigo. Aí minha família toda lá. A primeira coisa que eles falaram, não, política não é lugar da gente estar presente. Eu falei, mas eu sempre pensei, a gente é político, né? Quer queira, quer não. É. Mas aí nós viemos conversando. Viver é um ato político. Exatamente. Aí, porque você pensa assim, quando você tem vontade política, a coisa acontece. Falei, senador, vamos fazer um trato aqui. Goiás nunca teve um hospital de pediatria exclusivo para criança e adolescente. Isso depois de 2, 3 meses de conversa. O senhor topa fazer isso aqui, porque vai ser uma promessa de campanha. A sua e a minha. E nós vamos ser uma referência no Brasil, no mundo, em relação à pediatria. Ele falou, fechado. Bom, vamos fazer. Logo no primeiro dia que nós fomos eleitos, nós fomos para Brasília, nós recebemos um telefonema lá dentro do avião. Mandaram uma mensagem que o Hospital Materno Infantil ia fechar na segunda-feira por falta de medicamentos. Isso foi quando ele tomou posse e foi a Brasília para a posse do Bolsonaro. Eu me lembro dessa noite. Exatamente. Aí nós descemos. Aí vocês fizeram uma visita ao Materno Infantil. Meia-noite. Meia-noite, eu estava lá. Estava lá. Estava lá, transmitia ao vivo pelo celular. Aí ele falou assim, as enfermeiras, todo mundo lá, né, assim, traumatizadas, porque tinha uma criança dando convulsão e não tinha o medicamento.
estavam fazendo vaquinha para comprar medicamento. Você acredita Estava um nisso? absurdo, eu acredito, eu vi. Né? Eu Você vi. viu? Foi um absurdo, né? Eu presenciei porque nas matérias que a gente fazia, a gente mostrava isso. Nas reportagens, e porque eu fui lá também, falei, olha, tem coisa diferente nessa história. Exato. Eu lembro que eu comentei com o Júnior, Reginaldo Júnior, Assim? que sempre trabalhou comigo e hoje é o presidente da Agência Brasil Central. Falei, vamos lá. Ele falou, vamos lá, vamos embora, vamos lá. E nós transmitimos ao vivo, eu me lembro bem, entrevistamos o senhor, entrevistamos o governador e mostramos lá a situação que realmente... Até o lastimável. Mandetta, na época, ele veio aqui e falou, esse hospital vai pegar fogo. A fiação toda caindo, né? Então, assim... Mas aí o materno-infantil acabou virando o quê? Hospital Estadual da Mulher. Hospital Estadual da Mulher. E presta um grande serviço. E realmente, mudou a concepção. Mudou. Porque ali ficou só... Eles têm muitas dificuldades, né? Mas que eles estão tentando vencer aquilo ali. Até conversei com o secretário de Saúde há pouco tempo em relação a isso. Razível. Pois E aí surgiu essa ideia, então, a oportunidade, né, de concretizar esse compromisso de Caiado junto ao senhor e junto à comunidade, junto ao povo de Goiás, que é o ECAD. Vamos primeiro mostrar um pouquinho sobre o funcionamento desse hospital, porque tem muita coisa que está lá dentro que foi comprada com dinheiro de emenda parlamentar. Vamos primeiro nessa reportagem que a gente vai mostrar essas novidades no ECAD, que é o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Vamos ver. Rihanna, de 6 anos, está internada pela 3ª vez por conta de uma crise asmática. A mãe dela conta que o tratamento que a filha faz no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente em Goiânia faz toda a diferença na vida da filha. Depois que o hospital abriu, né, foi maravilhoso. Né, o tratamento dela foi maravilhoso, graças a Deus eu consegui controlar bastante, né? O estado de saúde da minha filha foi bastante controlado, porque senão eu não sei nem o que seria. Com tecnologia avançada e equipe de ponta, a unidade atende casos de média e alta complexidade e é ainda referência em cuidado pediátrico e assistência humanizada no estado de Goiás. O hospital, com atendimento exclusivamente pelo SUS, tem capacidade de 116 leitos de enfermaria e 40 de terapia intensiva. Criado em 2022, o ECAD atende cerca de 10 mil crianças e adolescentes todos os meses. E os atendimentos vão dos mais simples aos mais complexos, como, por exemplo, as cirurgias de separação de gêmeos siameses. É um hospital que já nasceu grande, né? Em 3 anos a gente já tem um rico parque tecnológico, uma qualidade profissional também de excelência e uma gestão pelo Estado a contribuir muito com a rede estadual, enfim, um hospital que é referência estadual e a gente recebe inclusive alguns casos fora do Estado também. Patrícia é de Trindade e também procurou o hospital para atender o filho de apenas 2 meses. Fui recebida ótimo, todos me receberam bem aqui, os médicos me trataram super bem, trataram meu filho muito bem, todos os lugares que eu fiquei me trataram bem também, não deu nada de reclamar. Considerado um dos melhores hospitais do país, o ECAD surgiu com o apoio do cirurgião pediátrico e deputado federal por Goiás, Zacarias Calil. Além de atuar na unidade como médico, segundo dados fornecidos pela assessoria do parlamentar, ele já destinou mais de 60 milhões de reais em emendas para melhorias no atendimento do hospital. A compra mais recente feita com esses recursos foi a de um aparelho de raio-x, que combina radiografia convencional e fluoroscopia, uma técnica para obter a imagem em tempo real. É muito importante a atuação como médico em si, como colega, como colaborador do hospital, mas também, e muito relevante, como parlamentar através de projetos e direcionamento de emendas para aquisição, principalmente investimento em equipamentos voltados para assistência, que é o que acontece conosco há 3 anos. Em dezembro do ano passado, o Hospital da Criança e do Adolescente realizou o evento Melhores do Ano ECAD 2024, uma celebração de reconhecimento e valorização dos colaboradores que marcaram o ano com um excelente trabalho. O destaque no evento foi a homenagem ao médico e deputado federal Zacarias Calil. Como a gente não tinha
feito isso ainda oficialmente, foi o momento que a gente encontrou de trazê-lo numa posição de reconhecimento mesmo, de homenagem, inclusive, no nosso Melhores do Ano, né? Que é um evento que a gente deve repetir e provavelmente a gente traga o reconhecimento a outros profissionais. Reconhecimento é a palavra, né? E o senhor está de parabéns. Obrigado. E parabéns às pessoas que fizeram a homenagem também, né? Que souberam reconhecer essa importância, tanto na ideia do hospital quanto na aquisição de equipamentos também. Eu até falei com o diretor, falei, olha, é muito importante a gente homenagear os outros servidores, os colaboradores. Eles tinham outras pessoas lá, né? Enfermeiros, o pessoal técnicos, quer dizer, fizeram um evento muito bacana, assim, por assim dizer, né? E eu falei até para ele, olha, eu estive nos Estados Unidos, em Baltimore, no John Hopkins, e lá você passa nos corredores e tem lá a foto de os profissionais de maiores destaques que levaram o nome do hospital, porque lá é um hospital extremamente de pesquisa hoje, né? Eles não estão... Tem a parte cirúrgica, a parte clínica, mas a pesquisa é o hospital que tem mais pesquisa no mundo, o John Hopkins. Então, assim, eu vi lá o Ben Carson, né, a foto dele, foi o primeiro cirurgião que fez cirurgia de separação de gêmeos unidos pela cabeça. Tem até o filme aí, Mãos Talentosas. Muita gente assiste esse filme, liga para mim, não, lembrei de você aqui. Aí tem o Dr. Blaylock, tem o Quase Deus, tem esse filme também. Tem o nome dele lá na porta do elevador. Uma série de homenagens a esses profissionais. Isso é importante. Falei, não só os médicos, mas o pessoal da enfermagem, sim, tem que ser valorizado, tem que mostrar quem somos nós. Faz um painel bacana aí, ó, nos corredores, as pessoas passam, veem quem trabalha aqui, que merece, sim, né, todo esse trabalho que é muito importante. Legal, mas o senhor colaborou com quanto? 60 milhões? Como é que é? Até 60 milhões. 60 milhões de reais em emendas. Emendas parlamentares. Que serviram para comprar o quê? Olha só, tem esse tomógrafo de última geração, que é de 64 canais, os mais recentes. Tem esse raio-x digital, vários equipamentos de broncoscopia, porque até então você contratava um médico, ele levava lá o equipamento dele para fazer broncoscopia em criança. Tirar corpo estranho, uma série de problemas que você tem. Só que esse é pediátrico. Aí vem aparelho de ultrassom dentro do centro cirúrgico. Você está lá, me traz ultrassom, está lá. Videolaparoscopia, que é o melhor equipamento. Isso tudo foi comprado, eu escolhi. Foi comprado com dinheiro de emendas suas. Emenda. Com a equipe nossa. Falar assim, ó, chamava os médicos lá, qual é o melhor material que tem no mercado? É esse. Então, é esse que nós vamos comprar. Os equipamentos de anestesia, Paulo, parece... Você tem que fazer um curso para mexer no equipamento daquele. Custou R$280 mil cada um. São 8. 8? 8. Fora os monitores de última geração que tem dentro da sala de recuperação, dentro das UTIs. Assim, nós fizemos todo esse trabalho, né, ao longo dos anos e foi logo que eu entrei já consegui as emendas e fomos colocando dentro do hospital. Isso foi impressionando não apenas as pessoas daqui de Goiânia, de Goiás, do Brasil, mas até lá fora teve gente que conheceu e se surpreende até hoje com o que viu. Exato. Nós fizemos uma visita técnica aqui, eu sou lá da Comissão de Saúde da Câmara, e vieram alguns médicos, né, deputados federais, e hoje eles me procuram muito, né, para saber como é que nós conseguimos um hospital desse porte, e a embaixadora da Dinamarca, ela esteve aqui. Inclusive, eu estive com ela ontem de manhã, e ela fala nesse hospital até hoje. Ela fala, ó, na Dinamarca nós não temos um hospital como esse, principalmente o profissional da psicologia. Você viu lá a cama que essas crianças ficam? Vi. Os quartos, Paulo, são 2 camas no máximo. Televisão, tablet, entendeu? Banheiro privativo. Tudo que existe. Uma cama daquela você só vê em um hospital particular, ela é toda automatizada, entendeu? É uma enfermagem extremamente experiente, trabalha com a gente o tempo todo ali, né? Que você te conhece, sabe do seu trabalho, sabe da sua rotina. É a equipe, né, que eu falo. Então, assim, a criança chega lá na sala de recuperação, você chega lá às 7 horas da manhã, na recuperação não, pré-anestésica, está lá 5 leitos, tudo nessas camas, todos eles com tablet. E são crianças carentes, que nunca tiveram um computador, não sabem nem
como mexer com isso. Nem celular, às vezes, eles têm. São extremamente carentes. Aí você chega lá na sala de pré-anestésica, eles estão lá brincando, assistindo desenho, bonitinho. Aí vai para o centro cirúrgico, na maca, a mãe acompanha a criança até dentro da sala de cirurgia, a criança fica lá com o tablet, né? Aí ela é anestesiada, a mãe do lado, ou o pai. Dormiu, aí eles saem. Porque a criança, você não pode ter aquela separação, aquele trauma, né? Aí ela acorda com a mãe do lado, lá dentro da sala de recuperação. Aí ela pergunta para você, sabe o quê? Cadê o tablet? Você entendeu? É muito... Doutor Zacarias, mas quem é que Legal. banca isso tudo? Como é que é a forma de uma pessoa que queira, porque lá se faz a cirurgia também de separação Sim, de fizemos gêmeos, uma lá. mas presta-se outro serviço ali também. Fala bem rapidamente sobre isso e a forma que, de repente, alguém que esteja assistindo a gente nesse momento, 1 hora, possa precisar para levar a criança. Qual é a Não, então, linha de atendimento lá dentro? Ele é um hospital regulado, né? Então ele não é porta aberta. Então, Ele é SUS. Ele é SUS, totalmente SUS, pela OS, né? Que é o AGIR, tem um trabalho excepcional lá. Então, por exemplo, se você passou mal, está no CAIS, no pronto-socorro, aí você entra no sistema de regulação e aí, tendo a vaga, você vai para lá. Então, por exemplo, tem várias cirurgias eletivas também que são realizadas, né? Otorrino, ortopedia, cirurgia pediátrica. E o caminho é o CAIS. O caminho porque não. A primeira não porta lá. é o CAIS. Já é um passa pela protocolo do regulação. próprio SUS. A regulação é de quem? É do SUS, do Estado. Do Estado? Do Estado. Não é da Prefeitura? Não. Era da Prefeitura, o Estado Assumiu. pegou de volta, assumiu, na época do governo anterior. Aí. Tá bem. Vamos falar então, para a gente ilustrar um pouco mais essa conversa nossa, que eu estou adorando. Obrigado. E só o fato de ter podido mostrar esse atendimento avaliado primeiro e avalizado pelo senhor, como o senhor mesmo mencionou, as qualidades, né, que tem nesse hospital, além de toda a equipe técnica e todo mundo, mas tem coisa ali que dificilmente você vai encontrar em outro hospital. Por exemplo... Só para concluir, só isso me deixa feliz, sabia? Porque eu costumo dizer, e digo, vou repetir, e vou querer fazer isso até o dia que deixarem. Eu quero mostrar notícias boas. Isso. Que muitas vezes, isso aí, por exemplo, ninguém vai colocar, com todo respeito por todo mundo, Tem cada um falhas, faz o que quer. Claro. Né? Cada um tem a sua linha editorial e ponto final. Mas eu fico feliz particularmente, porque eu já passei por essa fase, né, de ser levado pela onda, de mostrar isso, denúncia, não sei o quê. Denúncia muitas vezes vazia, infelizmente. Aconteceu uma vez comigo e eu aprendi a lição, mas não fui eu que cometi o erro, foi uma outra pessoa e a gente se acertou, mas tudo bem. Mas eu fico feliz, sabe, de ver isso aqui, que temos coisas boas para mostrar. E tem um detalhe que eu esqueci, que eu trabalho com essas malformações hemangiomas, né, linfahemangiomas. Eu tenho uma patente que eu doei a patente para lá, mas nós temos um equipamento a laser. É o único no Brasil que trata crianças com essas malformações. E é um laser. Ele hoje deve estar custando por volta de R$800 mil, com as ponteiras que a gente tem lá. Isso foi comprado? Na época lá já era a época do materno infantil, mas não é de emenda minha não, foi o governo na época que comprou, mas com a minha solicitação. Colocamos lá e o equipamento está lá. Muito bem, vamos falar um pouco mais então sobre essa alta especialidade do Dr. Zacarias Calil, que é a separação de gêmeos siameses. Um dos casos de destaque recentes também foi a Raniela e a Rafaela. Sim. Vamos conferir. O ano era 2002. Meire, uma costureira de Goianésia, cidade que fica a 170 quilômetros de Goiânia, estava ansiosa por conta da terceira gestação. Desta vez, ela estava esperando 2 menininhas. Minha menina, eu não senti medo do parto normal, porque eu fiz o ultrassom quase todos os meses quando eu estava grávida delas. À medida que o trabalho de parto avançava, Meire começou a sentir medo e pediu pela cesárea, mesmo tendo todas as condições para ter um parto normal. Eu cheguei no hospital lá, só estava o doutor Osmar. Na hora lá dele fazer meu parto lá, eu tinha dilatado 5 centímetros, né? E a enfermeira falou para ele assim, ó, ela já está quase ganhando normal. Aí eu olhei para ele, eu lembro como fosse hoje. Eu falei para ele, doutor Osmar, eu não queria ganhar minhas meninas normal. Aí ele falou para a enfermeira assim, não, nós vai fazer cesariana, arruma ela para fazer cesariana. Coração de mãe não se engana. Quando o médico foi retirar as bebês, viu que ali
era um caso raro de gêmeas siamesas. E a mãe só descobriu na hora do parto. Trouxe elas me conhecer, mas trouxe elas embrulhadinha. Eu conheci, mas eu olhava assim e falava, gente, mas deve ser gêmeas, tem que ser embrulhadinha juntinha, né? Chegou em mim e falou pra mim assim, ô mãe, as suas meninas, quando uma criança são gêmeas, suas meninas foram feitas de um óvulo só. E aí elas pegaram o óvulo, foi separando, e nele separar, ficou um pedacinho só sem separar. Aí gerou suas meninas. Só que naquele pedacinho, elas ficou coladinha uma na outra. Logo depois do nascimento, as bebês foram encaminhadas para o Hospital Materno-Infantil em Goiânia, que é referência para casos de alta complexidade. Era ali que atendia o cirurgião pediátrico que salvaria a vida de Raniela e Rafaela, Zacarias Calil, que hoje também é deputado federal. Nós fizemos os exames e comprovamos que elas estavam unidas pelo abdômen, compartilhavam o fígado e uma parte do intestino. Com apenas 7 dias de vida das garotinhas, o Dr. Zacarias Calil realizou mais uma bem-sucedida cirurgia de separação de siamesas. Foram separadas e hoje nós temos esse resultado fabuloso, né? Você vê duas pessoas já totalmente individuais, com seus namorados, casada, com a sua vida assim praticamente independente. As irmãs cresceram sem nenhuma sequela e com uma infância absolutamente normal, elas só descobriram que eram siamesas aos 7 anos de idade. A gente estava na igreja, mais minhas irmãs, aí a gente chegou em casa e minha mãe, senta aqui no sofá. Aí eu sentei no sofá e ela, não, tem um presente para vocês que chegou. E mostrou o vídeo lá na televisão, como nós tínhamos nascido, grudada. Não imaginei como seria esse caso que tinha acontecido. Hoje, aos 23 anos, a conexão entre elas, além de sangue, é de alma. É forte, muito forte. Não tem nem como descrever assim. Rafaela já é mãe, mas mesmo morando em casas separadas, as duas se falam todos os dias. A gente é bastante unida, sempre uma pergunta da outra, sempre nos vemos agora, mais. Zacarias Calil se destaca em todo o mundo como referência em separação de gêmeos siameses. Já foram 22 cirurgias. Você está dando sequência à vida, né? Então, para nós médicos, isso aí não tem nem assim uma palavra, a não ser assim, olha, gente, isso aqui faz parte da nossa vida, né? E a gente agradece muito a Deus por elas estarem aí e a gente tem um resultado tão importante na vida das pessoas e na nossa também. Legal, né? É uma matéria que eu tenho certeza que você, telespectador, achou muito interessante, porque mostrou-se, né, a evolução desse caso até os dias de hoje. Essa matéria, inclusive, brilhantemente foi feita pela Mona Lisa Carneiro, que é a nossa repórter, Sim. lá na cidade de Goianésia. O senhor esteve com elas? Estivemos lá meninas. agora. Eu fiquei surpreso mais uma vez, né? Porque é fascinante, né? Como diz, eu acho essa palavra muito bonita, da gente ter um resultado desse, Paulo, fazer parte da sua vida. E assim, como médico, na sua especialidade, isso é muito grande. Até comentei, falei, gente, olha que só, você leva um caso desse, se for só um caso, você levar num congresso médico, isso aí, né, causa uma grande repercussão, né? Então, assim, é um caso mais simples do que os outros, né? Mas, realmente, você vê, as crianças estão com 23 anos já. E isso nunca foi levado a algum congresso, não? Eu sempre participo, né? Eu participo muito eu dou muita aula para os estudantes de medicina, né? Inclusive, eu estive em Goianésia, elas são de lá, há uns anos atrás, e fiquei até surpreso. Eu fui receber uma homenagem lá, dar um curso falar sobre medicina e tudo, né? A experiência nossa, e fizeram essa surpresa para nós, para mim, né? Aí, ó, de repente, chega as duas lá no palco, eu fiquei muito emocionado, né? Eu estava lá em Goianésia e vi que tem um bebezinho. Isso, a Rafaela. Rafaela. Vi, ela esteve ao meu lado e tal, e eu fiquei olhando. Aí acho que chamaram ela, porque elas estiveram com o senhor, não é isso? Foi. Acho que nesse momento que eu ia puxar uma conversinha com elas, eu vi que saíram rapidamente e tal, para ir em direção onde o senhor estava.
Pois é, foi excelente, foi Que muito bom. bom. Isso não tem dinheiro que paga, né? Não tem não. Muita gente fala assim, uma cirurgia dessa, qual o valor? Eu falei, a gente está ali não é pelo dinheiro, não. A maioria dos nossos colegas, Paulo, que fazem parte da equipe, são voluntários, sabia? Tem Voluntários? colegas que vêm de outros estados aqui me ajudar e participar por conta própria mesmo, né? Que coisa, estou procurando uma mensagem aqui de telespectador. Sei. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. É esse aqui, que fez uma referência ao senhor. É o Luiz Carlos, do setor Gravelo. Ele mandou uma mensagem curta e grossa. Paulo, boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite especial também para o doutor Zacarias, enviado de Deus, abençoado. Sou seu fã demais, diz o Luiz Carlos. Obrigado. É esse sentimento que o senhor faz com que surja, né, que nasça nas pessoas, né, que conhecem o seu trabalho. E eu estendo essa homenagem a toda a sua equipe, claro. Tá, obrigado. Sensibiliza muito, né, porque, igual eu te falei, né, aquele sofrimento da família e tal, e a gente tem que ter um detalhe, Paulo, isso é medicina e a fé, sabe? Isso é muito importante. Inclusive, eu já dei palestras sobre isso. Você tem que ter muita fé naquilo que você faz. O senhor costuma orar antes de fazer uma cirurgia? Eu geralmente não. Sempre a gente reúne antes de entrar para a sala e a gente faz uma oração, todos nós. Todos? A equipe toda? A equipe toda. Porque a gente tem que ter uma força muito espiritual, né? Grande ali naquele momento e é importante isso. E eu vejo assim, hoje já é uma matéria obrigatória em algumas faculdades nos Estados Unidos. A questão A medicina e a fé. Da siamesa, do siamês. De tudo, né? Você medicina e fé. E fé. Sim. Então, um dia eu fui lá na Unievangélica, eu fiz a aula inaugural o ano passado do curso de medicina, e o Dr. Carlos Mendes, você lembra dele? Me convidou para ir lá, ele é o reitor. Foi do IPASGO? Não. O Carlos Mendes foi secretário de saúde. Secretário de saúde, é isso. Depois ele foi deputado federal, acho que 2 mandatos, né? E hoje ele é o reitor lá. E aí eu falei sobre a medicina e a fé. Aí todo mundo ficou assim, né? Porque médicos às vezes, né, fica com essa, né, um pouco estranho esse tema, mas é um tema muito importante. Cada um com as suas convicções, as suas preferências. Eu conheci um neurologista, famoso inclusive, que operava, abria a cabeça da pessoa ali ouvindo rock. O senhor já ouviu essa história ou não? Não, Fora assim, do ar eu digo para o senhor quem é. Não, tem muito... A gente às vezes opera ouvindo uma música, né? Vai tranquilo, assim, tranquilo, não tem problema não. Mas não é no fone do ouvido, não. Às vezes fica no ambiente, né? Uma cirurgia que eu fiz quando eu quebrei a fíbula. Sim. Eles estavam ouvindo um programa de AM, nada contra AM, pelo amor de Deus, eu adoro AM, eu comecei em rádio AM. É bom. Mas estava ouvindo rádio AM daqueles que rodam aquelas músicas, que conversa, aquela coisa toda. E eles lá furando, que é com furadeira mesmo, né? Que fura, porque eu tenho uma placa com 12 parafusos. E eu ouvi o programa junto. Não tem outro jeito, tem a furadeira lá. Aquele barulho que vai... Boa noite, Paulo. Aqui é o Daniel Moraes, do setor Jaó. Quero mandar um abraço para o doutor Zacarias, para você também. Obrigado, Daniel. E disse que o senhor é um grande médico. É filho do inspetor Newton. O inspetor Newton agora é presidente do sindicato da PRF. Segunda-feira eu vou estar com ele lá no sindicato. Vamos lá, tem mensagem. Você quer mandar sua mensagem? Mande nosso número aparecendo sempre no vídeo, 98200-3223, 98200-3223. Você fala com o doutor Zacarias Calil. Doutor Zacarias, vamos falar um pouquinho? Lembrando que o senhor é médico cirurgião, são 8h10 já, temos 20 minutos apenas de programa. Não posso deixar o senhor ir embora, sendo o senhor do Partido União Brasil, e tendo em vista um evento que vai ter cobertura nacional e muito também, eu acredito que vai ter, repercussão internacional. Sim. Que é uma movimentação por parte da chamada direita em relação à eleição que vai acontecer. Eleição não, desculpe, em relação à concessão de um título de cidadão baiano para o governador Ronaldo Caiado amanhã, às 9h da manhã. O senhor estará lá, né? Sim, nós vamos sair de madrugada, eu vou pegar carona aí com um amigo meu, e aí nós vamos direto para Salvador e voltamos amanhã mesmo. Mas eu faço questão de ir, né? Não tem outra alternativa, por assim dizer, um governador como o Caiado, do meu partido, meu amigo. Você sabe que eu conheço o governador desde 1979. 79? 79.
Eu era estudante de medicina, no 5º ano dava plantão na clínica ali na Avenida Paranaíba. E ele chegou do Rio de Janeiro. Cote? Não, Paranaíba não é Não, Cote. era Hospital dos Acidentados. Acidentados. Está lá até hoje. E aí ele começou a trabalhar e coincidia na quarta-feira comigo lá, no meu plantão. E aí ele chegava para operar, né, e me chamava para ajudar ele nas cirurgias. E aí fui ficando assim, amigo dele, é um grande cirurgião, viu, Paulo? Diz que Grande cirurgião, grande. de coluna, né? De coluna. Então, assim, ele operava lá, a gente passava a tarde inteira operando, depois ele construiu o COT, e Aí sim, ele foi pro COT? eu fui para o COT, o primeiro Que é na plantonista República dele. do Líbano, né? Ali na Avenida B. Naquela região ali. Naquela região ali, em frente ao HGG. Ali, passa atrás ali. Sim. Né? E aí eu dei plantão lá, no 6º ano já. E foi bom, eu aprendi muito com ele. Ele já era formado. Não, ele tinha residência, ele fez especialidade na França também, né? Então, Uma velha amizade. esses dias eu mandei para ele. Eu estava fazendo uma cirurgia, aí fiz um ponto que ele nos ensinou, um ponto que ele aprendeu na França, né? Aí eu falei assim, Caiado, em homenagem a você, o ponto do Caiado. Ele, saudade, amigo. Mas como é que é isso? Eu espero que seja quando eu falei que vai merecer, naturalmente, a atenção da mídia brasileira e lá fora também, claro, o fato de ele se transformar em cidadão baiano, aliás, vão ficar 2 baianos agora, né? Porque Gracinha também é de lá, não é? Sim. Mas, enfim, o que vai merecer atenção é a questão política, porque Caiado vai lançar, finalmente, porque ele esperou por isso durante muito tempo, vai lançar a pré-candidatura dele a presidente da República. Sim. O que é que o senhor espera disso e mais ainda, o que o senhor espera de Caiado e mais ainda, o que o senhor espera do partido dele e seu, que é a União Brasil? Olha, o Caiado ele está assim no momento certo, né, de ser reconhecido nacionalmente. Esse é um problema que às vezes as pessoas, mas ele não tem 2 dígitos, ele não é conhecido, então vai ser o momento dele ser conhecido. Porque se você lançar a candidatura mais cedo, eu acho que ele passa a circular mais no Brasil e chamando a atenção da mídia. É claro que a União Brasil faz parte do governo federal, tem 3 ministérios, e também outros, né, pessoas que trabalham em vários órgãos do governo federal. E é natural que, né, ele criou um espinho no pé de muita gente ali. E vai criar mais. E vai criar mais, porque a hora que ele começar a mostrar o que Goiás tem para mostrar para o Brasil, ele vai deslanchar. Esses dias mesmo, numa discussão aí, eu falei, vocês podem juntar todos esses pré-candidatos aí num debate. Ele derruba todo mundo num debate. Por quê? Inclusive Tarcísio. Inclusive Tarcísio. Sabe por quê? O Tarcísio é mais técnico. O Caiado é um político experiente, já foi deputado federal várias vezes, senador, governador 2 vezes, tem uma oratória, não estou assim, menosprezando ninguém, mas ele é uma pessoa extremamente preparada, estudioso, tem uma cultura grande, né? Um cara que tem assim, todos os predicados para concorrer a uma presidência da República. Então, a hora que ele tiver a oportunidade de ter isso aí, vai crescer. Aliás, ele já fala fez isso, né? Em 1989, quando ele foi candidato também a presidente da República, num debate que tinha Fernando Collor, que acabou sendo eleito, e que tinha Lula. Ele já teve ali o primeiro embate com o Lula, né? Eu estava assistindo esses dias o debate e vendo a postura dele incisiva. Exato. E ele era jovem, hein? Era jovem, cabelinho preto ainda. Exatamente. E ele não tinha a experiência que ele tem hoje, né? Então, você vê lá na Câmara Federal, ele é um ícone, né? Todo mundo respeita ele, todo mundo fala a mesma coisa que eu estou te falando. Assim, mas eles precisam saber, não é só isso, é o que ele fez por Goiás, né? Para segurança, educação, na saúde. Assim, esses dias eu estava em São Paulo, saí do aeroporto de Guarulhos e demorou tempo para chegar lá no centro. Aí o motorista do táxi falou assim, lá em Goiás vocês têm um governador que é muito bravo, né? Eu falei, por quê? Lá bandido não tem vez, não. Eu falei, não, lá não tem vez, não. Bandido lá, ele fala que muda de profissão, muda de estado, né? Quer dizer, então, isso aí já está pegando, né? Então, todo lugar que você vai, as pessoas falam a mesma coisa da segurança. Essa bandeira, o senhor acredita que vai abrir portas para Caiado? Ah, sem dúvida. É uma bandeira forte, né, Paulo? Você vê Lula já contrapôs no momento em que fez reunião com os governadores para lançar aquele plano que ele pretende lançar ainda
na área de segurança e Caiado, né, interveio e fez algumas observações ao ponto de Lula ficar aparentemente, claramente incomodado, dizendo que então não precisamos discutir mais, que se for falar de segurança é falar só com o Caiado. É claro. Já é um primeiro embate, né? Já, ele está incomodando, né? Então, quando você começa a incomodar, significa que você, né, você está crescendo. Então, deve ter pesquisa aí, mas o União Brasil ficou um pouco assim, afastado, igual você disse. Por exemplo, como é que um ministro que é do Lula vai no lançamento da pré-candidatura do Caiado? Entendeu? Sim. É essa a situação que é criada, mas isso aí com o tempo Você passa. acha que isso muda a tempo de Caiado sedimentar essa candidatura dele? Ele vai ter tempo para isso, né? Vai. Vai. Se ele, Esse nesse tempo embalo que ele tá... essa antecipação é mais benéfica do que maléfica, porque Caiado se apresentando, como se diz no linguajar popular, botando a cabecinha de fora, ele vai levar pancada também. Mas todo mundo leva, né? Porque você vira vidraça. E você se expõe. Agora, o que você vai falar contra ele? Qual um dos maiores problemas que nós temos? Corrupção, desvio de dinheiro público, uma série de situações aí. É uma coisa... Aí, cadê? Você pode deixar de admitir que ele tem coragem. Tem coragem. Assim, e tem outros governadores mesmo que tem o quem mesmo... não goste dele, e é normal... Porque todo mundo tem gente que gosta e tem gente que não gosta da gente. Mas é claro. Mas ele tem coragem, ele não fica em cima do muro. Não, ele se posiciona, ele tem foco e eu acho que vamos esperar até... O pessoal fala assim, eu quero ver ele ter 2 dígitos. Tudo bem. Lula falou naquele debate de 1989 exatamente. Exatamente isso. Né? Mas aí o tempo mostra quem são as pessoas. Você vê o índice de reprovação do Lula é o maior que ele já teve. Quer dizer, então assim, ele tem 2 dígitos de reprovação. Então, é uma situação que a gente vai levando para frente, né? Então, eu acho que o Caiado é um grande candidato, está incomodando. O Bolsonaro está se aproximando, ele está se aproximando do Caiado também, os dois, assim, vice-versa. Silas Malafaia estaria realmente convidando o Caiado para participar da movimentação na Avenida Paulista, lá em São Paulo, no próximo domingo? Exato. O senhor acha que ele vai? Ele comentou isso com o senhor? Não comentou não, mas eu creio que ele vai, porque ele é um grande defensor da anistia. Nós estamos lutando por essa anistia, né? Porque eu acho assim, foi muito desproporcional a maneira que essas pessoas estão sendo tratadas, punidas, né? 14 anos porque você foi lá, escreveu com batom, no outro dia lavou lá, pronto, acabou. Quantos pichadores nós temos aí no Brasil? Engraçado, né? que a Débora, né? Que foi a cabeleireira que escreveu Perdeu o Mané, como o senhor disse, né? Com um batom, que passou alguma coisinha ali e sumiu. Né? Ao contrário de uma depredação, ao contrário de uma coisa mas enfim. Agora, quer dizer, ela foi punida, embora agora já esteja cumprindo prisão domiciliar. Mas ela não pode falar isso, essa frase. Mas o ministro Barroso, quando disse a frase, não aconteceu nada com ele. Não, exatamente. Quer dizer, ele pode, mas o povo não pode. Exato. Que diferença é essa num país que tem uma Constituição dizendo que todos são iguais perante a lei? Exato, é ruim, né? Ficou ruim para ele, né? Tanto é que o clamor popular fez com que ela fosse para a prisão domiciliar. Agora eu quero deixar bem claro, eu sou a favor da anistia, não total, entendeu? Eu acho que nós temos que pegar essas pessoas que invadiram, depedraram, fizeram um escambau lá dentro, que a gente conhece a Câmara de perto, o Senado, o Supremo, né? Aquelas obras, tudo aquilo ali, eles têm sim que ser punidos. Claro. Punidos mesmo. Agora, claro, um crime assim, igual o dela... Não pode ser atacado, né? Não pode. Pessoas que estão lá com 60 e tantos anos de idade, doente, entendeu? Pedindo. Gente morrendo, né? Morrendo. Com lesão, por exemplo. Ontem mesmo fizemos um movimento grande lá na Câmara, no Salão Verde. A filha do Pezão estava lá, a mãe dela. Então, assim, todo mundo, o pessoal da oposição, fazendo um clamor, né, para que o Supremo olhasse isso aí com mais carinho, né, com mais assim, peraí, essa pena aqui, essa dosimetria está muito alta. É igual você pegar um medicamento e intoxicar um paciente, aí ele morre, né? A dosimetria é alta, mas eu acho que o Supremo ele vai começar a perceber o clamor da sociedade. Né? O senhor disse que é a favor da anistia, mas interessado também na anistia é Bolsonaro. Só que ele está interessado em ser anistiado de uma punição, digamos assim, de uma condenação que ele ainda não teve. Exato. O senhor seria a favor de uma anistia para ele?
Olha, eu tenho que analisar, é um Porque tema muito polêmico. se ele vier a ser né? condenado, realmente, etc. Ele não etc. participou de nada, não tem provas. O pessoal fala isso, fala aquilo, mas tanto é que até a prisão dele agora foi arquivada, né? Eles estavam pedindo a prisão dele, a PGR agora, falou não. O Alexandre de Moraes concordou. Agora, é claro que você tem influência no geral, quem que é o responsável por isso? Mas ele nem no Brasil estava, né? Então você tem que Ele ver não esse teria contexto. tramado isso, não, antes de sair do Brasil? Eu não Quer dizer, sei. tem documentos que são apresentados pela Polícia Federal, inclusive, comprovando isso, né? Que ele teria tido o comando da articulação desse atentado que seria praticado contra Lula e contra Alexandre de Moraes e contra Alckmin. Quando você tem a comprovação, o atentado mesmo em si, da morte, né? Isso aí é muito grave, Paulo. Então, vai Claro. depender da decisão lá, né? Quem defende justiça tem que ser justo. Eu acho Se também. você é porque- contra porque o A teria cometido algum crime, tem que ser contra o Z também, que praticou o Exatamente. mesmo crime. Se os dois são inocentes, os dois têm que ser inocentes. Não pode ter um crime Meio para um termo. porque é de uma linha ideológica Não, e de acho outro que também. provando ele tem que ser punido, né? Não tem, a lei é para, igual você falou, é para todos, né? Está na Constituição aí. Tá bem. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Essa mensagem não é nova aqui. Essa aqui é a nova. Que veio, deixa eu ver aqui de quem? Gilmar Correia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gilmar. Parabéns pelo seu convidado de hoje, Dr. Calil. Que Deus continue abençoando, iluminando a trajetória dele e que a política não tire ele definitivamente da saúde. Então, muita gente achou que eu ia deixar a medicina, né? É? Mas toda segunda-feira eu estou atendendo lá no ECAD. É, Cátia? Toda segunda tem cirurgia, atendimento ambulatorial. Agora me diz uma coisa, eleição está chegando, né? Logo, Aham. logo a gente chega até ela, uma questão de um ano e pouquinho. Isso. O senhor vai candidatar à reeleição ou o senhor quer agora ser candidato ao Senado? Como é que está essa história? Eu sou candidato ao Senado. Senado. Já estou, assim, trabalhando, né, para viabilizar a minha candidatura. A deputado federal, não, já declarei isso aí várias vezes. Por quê, hein? Eu acho que tudo na vida, é igual eu te falei, são desafios, né, que a gente enfrenta. Tanto na medicina e na política também. Então, O senhor não gostou do que viu na Câmara? Não, gosto demais. A Câmara é onde tudo acontece, Paulo. Lá é muito, eu gosto demais. O embate lá é maior, exatamente, é muito, exato. Muita gente fala assim, minha esposa mesmo fala, cara, mas você tem o perfil da Câmara, o que você quer fazer lá no Senado, pessoal? Mas eu falei, não, mas a gente vai galgando postos, né? É igual, por exemplo, quem é vereador vai para deputado estadual, federal, senador, governador, né? Quer dizer, O então, senhor acha que o senhor já está faz pronto parte. para o Senado? Já Que é a tem chamada dois... Casa Alta, né? Exato, eu já tenho 2 mandatos. Presidente de 2 frentes parlamentares importantes na Câmara Federal. Alguns projetos de lei já aprovados, né? Então, assim, e tem uma experiência, uma convivência. Eu tenho um trânsito muito bom lá, Paulo. Impressionante. Eu converso com a direita, converso com a esquerda e a gente O se senhor dá é muito bem respeitado. todo. Mas me explica como é que vai ser, curiosidade, claro, de jornalista e também tenho certeza que de telespectadores. O senhor pretende ser candidato ao Senado, a senador. Sim. Como é que será essa composição dentro do seu partido, tendo em vista o fato de que fala-se muito, inclusive, na possível candidatura da primeira-dama, dona Sim. Gracinha Caiado? Como é que seria essa composição? Olha, eu não conversei ainda com o nosso governador, mas a União Brasil, eu conversei lá, eles falam que, com o presidente, né, o Rueda, são 2 vagas. Uma vaga é do Caiado e a outra, a União Brasil não vai abrir mão. Eu falei, quem que é a outra vaga? Ele falou, você. Rueda falou isso? O Rueda falou, eu achei bom demais. E, não era, e tem mais, estava muita gente ali na sala, sabe? Então, assim... E o Rueda estará amanhã lá? Ele confirmou presença amanhã em Salvador? Eu conversei com ele, ele ficou de pensar. Eu conversei com ele há umas 2 semanas atrás. Tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. Então, Como você está dizia lá... a história da nuvem, né? A senhora está de um jeito, essa A história... política... Mas não tem figura que retrate melhor, né, o que acontece realmente na É impressionante, Paulo. Eu já participei de reuniões em que você fechou aqui, 43 deputados, fechado. Vamos lá para o plenário. Chegou lá só 11. Quer dizer, então assim, muda muito, né? É um telefonema daqui, outro dali, o partido, outro colega, isso é interessante, não é? Tem esse negócio da federação, né? Pois é, essa possível federação com o PP. Quer dizer, haverá união, ainda que com prazo
pré-determinado de 4 anos, não é isso? Sim. Entre PP e União Brasil. E consta que o PP de Ciro Nogueira talvez não aceitasse, digamos assim, a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. O que é que o senhor tem de concreto sobre isso para informar para a gente? Olha, nós tivemos uma reunião assim, informal, né, ontem mesmo da bancada, mas não tem nada definido ainda em relação à federação. Por quê? Tem vários deputados do nosso partido que não querem, porque vão perder o Acre, Rondônia e tudo. E o PP mesmo aqui em Goiás vai ficar na mão do Caiado, né? PP? O PP. Aqui ficou Ficaria definido, na mão dele. Na mão dele, ele vai ser o presidente. Então, assim, às vezes os outros que estão lá também não vão querer, porque vão perder espaço. E quem é presidente hoje do PP, como é que vai ficar? Então, é o Ciro Nogueira, né? Eu digo aqui em Goiás. Aqui em Goiás, pois é uma situação pessoal dele, né? Eu não sei o que ele pensa em relação a isso. Mas o que eu tenho notícias do Baldi, que ele é um grande profissional, está dirigindo, ele é CEO de uma grande empresa mundial, né? Então, é a BID? É BID, né? Então ele tem um espaço muito grande no cenário mundial. Assim, às vezes ele pensa, não sei, né, se ele vai sair candidato ou não, mas... Vamos ver como é que vai estar a posição da nuvem. A nuvem. Amanhã. Doutor, amanhã não, acho que até o final do mês resolve esse negócio da federação. Posso fazer uma proposta para o senhor? Pode. Vamos fazer um ping-pong? Vamos lá. Para atender telespectadores, mas respostas bem curtas. Primeiro, não é nenhuma pergunta, mas a Sara Amaral, que é assistente social aqui em Goiânia, diz o seguinte: que ser humano maravilhoso, doutor Calil, ciência e fé fazem milagres. Isso. Vamos lá. Boa noite. Deixe-me ver o nome aqui. É Sara Pires. Estamos encantadas em ver o doutor Zacarias com essa bondade e essa fé, pessoa ungida por Deus. Obrigado. Vamos ver aqui, deixe-me ver, porque vem muitas mensagens e às vezes são repetidas. Vamos lá. Boa noite, é o José Francisco de Goiânia. Meus parabéns, Paulo, pelo programa. No Brasil, infelizmente, os noticiários valorizam as pessoas que fazem o mal e não mostram as pessoas iguais ao médico doutor Zacarias Calil. Parabéns ao médico pelo que ele já fez, e Deus vai dar a ele saúde para ajudar as pessoas que tanto precisam. A opinião aqui do José Francisco. Obrigado. Mensagem para o senhor. Vamos ver. Mais uma, está difícil de abrir, que abriu. Boa noite, Paulo. Luiz Café. É irmão do Carlinho Café? Acho que é. Obrigado, Luiz. Abraço, viu? E para o Carlinho Café também, que está na Assembleia Legislativa. Boa noite, Paulo. Passando para parabenizar o doutor Zacarias Calil, esse profissional abençoado por Deus, além de excelente parlamentar. Boa noite, Paulo. Deixa-me ver quem é aqui. José Roberto de Claudinápolis, aqui em Goiás. Paulo, te acompanho desde a TV Anhanguera. Olha, há tempo, faz 50 anos, meu amigo. Nossa. Em maio, agora, eu completo 50 anos de TV. Comecei na Anhanguera, com muito orgulho, por onde eu passei também. Você é pessoa inteligente, obrigado. Meus parabéns, e hoje você está muito bem acompanhado pelo nosso querido doutor deputado Zacarias Calil. Deus abençoe vocês. José Roberto de Claudinápolis. Obrigado. Em Goiás. Dá para responder rapidinho? Deixa-me ver o nome. A pessoa não colocou e não tem. No perfil dela só tem a estrela de Davi. Não sei quem é. Mas vamos lá, vou perguntar. Bem rapidamente, por favor, que a Manu já está a postos ali para apresentar o próximo programa. Por ser médico, o senhor está dando apoio devido à classe médica e odontológica para aprovação do PL 1365/22, do aumento do piso salarial, já que não há reajuste há mais de 60 anos? Exatamente. Esse PL passou com a gente agora na Comissão de Saúde e ele foi aprovado por unanimidade. Inclusive, tem até depoimento meu lá, falando da importância que significa isso com os profissionais da área da saúde, médicos e odontólogos, né? Muito bem, vamos ver o nome desse telespectador aqui, Antônio Rodrigues. Sou pastor Antônio, do SPL, setor Pedro Ludovico. Eu voto no doutor em qualquer candidatura, mas eu acho que o doutor tem cara de governador de Goiás. O legislativo é melhor, viu? Você tem mais tranquilidade. É mesmo. Enfim, as pessoas continuam digitando, mandando mensagem. Deixa-me ver aqui. Enfim, tem mais pessoas aqui fazendo elogios ao senhor, tempo, né? o que é muito natural. E já estouramos o tempo Não, estamos em cima da hora. Para entregar para a Manu. Falou, doutor Paulo. Zacarias, que prazer receber o senhor, rever o senhor. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Estou à disposição. E venha sempre. Ótimo, estarei sempre aqui, sempre que precisar. Obrigado pelo apoio, pela entrevista, parabéns.
Parabéns a todos aqui que estão, a Manu, os câmaras bens aqui, né? Isso, pessoal do Muito bom. Switch. Exatamente. Então, prazer enorme estar Azaf, aqui. eu sei que está lá hoje o Azaf, está a Juliana Junqueira, que é a nossa coordenadora. Aham. Ah, é a Juliana. A Juliana. E? Jafé. E como é que ela chama? A Patrícia Lee, lá da Assembleia, né? Teve lá em... Ela fica lá. Fica lá. Na em verdade, eu Goianésia. estou falando do pessoal que está aqui, mas Ah, a tá Patrícia, aqui. que faz parte da equipe também, é uma grande profissional, uma grande repórter. E parabéns Zacarias. a que fez a matéria lá em Goianésia. A Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa Carneiro fez uma brilhante matéria, já disse e repito. Valeu. É assim, fazer com, como é que é? Com fé, Medicina e fé. medicina e fé, jornalismo e fé. Exatamente. Pronto, lancei um aqui E também. você só tá de boa, né? Você não quer saber Vou de lançar- notícia ruim mais, não. Não quer saber não. Eu me sinto leve, sabia quando termina um programa Não, como é esse? bom demais. De Energia poder- positiva. De poder ver, por exemplo, que as pessoas que estão assistindo a gente se deram o trabalho de pegar o celular para mandar uma mensagem para elogiar o senhor, por exemplo. Obrigado. Né? E reconhecer o seu trabalho. Então, eu falo, hoje, que bom que a gente acaba, de alguma forma, despertando nas pessoas essa coisa também de reconhecer o trabalho das outras. Valeu, obrigado. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Você fica ligado agora com a Manu Winder, que está chegando com o TBC News. Boa noite, Manu, com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Zacarias. Obrigada pela presença, pela participação. Boa noite para vocês aí de casa também, que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. Boa noite, Goiás terminou por ali e tem TBC News agora para te deixar muito bem informado, então vem comigo. E eu quero começar te convidando para você participar com a gente através das nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, @TV Brasil Central e @ManuWinder_. Tem também nosso YouTube, youtube.com/TV Brasil Central. Manda sua mensagem agora, tô de olho aqui no chat para conversar com todos vocês. Agora, você quer mandar sua participação ou sua sugestão de pauta no nosso WhatsApp? 629-9109-5099. Esse é o nosso telefone para você mandar a sua mensagem, para você mandar a sua participação e também sua sugestão de pauta. Vamos às notícias de hoje? Esperar só para a gente ligar aqui o TP, para a gente ficar por dentro, né, de todas as notícias.